Você já sentiu que carrega peso demais na sua vida? Como se estivesse gastando sua energia com coisas que não te levam a lugar nenhum? Os estoicos sabiam que, para viver bem, era preciso eliminar o desnecessário e fazer isso em silêncio. Hoje, eu vou te mostrar 10 coisas que você precisa eliminar sem avisar ninguém, sem alarde, sem discussões. Apenas agir e sentir a mudança acontecendo. E lá pelo final do vídeo, vou te contar a coisa mais difícil de eliminar, mas que pode mudar sua vida completamente. Então, fica até o fim e já comenta aqui. O que mais tem te prendido ultimamente? 1. O hábito de reclamar. O hábito de reclamar é um dos maiores inimigos da paz interior. Pode parecer apenas um desabafo momentâneo, mas, na verdade, reclamar constantemente reforça uma mentalidade negativa, enfraquece a resiliência e rouba a sua energia vital. Os estoicos entendiam profundamente essa questão e nos ensinaram que desperdiçar tempo lamentando as circunstâncias não apenas não resolve nada, como também nos torna prisioneiros de uma insatisfação eterna. Marco Aurélio, um dos maiores representantes do estoicismo, dizia: se está ao seu alcance, corrija, se não está, aceite. Essa simples frase contém um ensinamento poderoso. Reclamar não muda a realidade, mas sua atitude diante dela pode transformar completamente sua experiência de vida. Imagine alguém que passa o dia inteiro reclamando do trabalho, do chefe, do trânsito, do governo, do clima e até mesmo das pessoas ao seu redor. Essa pessoa acredita que, ao reclamar, está se aliviando, mas na verdade está reforçando um ciclo de insatisfação. A cada nova reclamação, ela fortalece a ideia de que é vítima das circunstâncias, de que o mundo é injusto com ela e de que nada pode ser feito. O problema é que, enquanto a atenção está focada no que está errado, não sobra espaço para buscar soluções ou simplesmente aceitar a vida como ela é. Isso gera um estado de constante frustração e impotência. Os estoicos acreditavam que a vida é feita de eventos que não controlamos e de nossa resposta a esses eventos. Epicteto, um dos mais respeitados filósofos estoicos, afirmava que as pessoas não são perturbadas pelas coisas em si, mas pela visão que têm das coisas. Se você considera que tudo está contra você, se acredita que o mundo deveria funcionar da maneira que você deseja, então sempre encontrará motivos para reclamar. Mas se mudar sua perspectiva e aceitar que nem tudo está sob seu controle, começará a perceber que muitas das suas preocupações são apenas ruído mental desnecessário. A reclamação também tem um efeito social negativo. Você já notou como estar perto de alguém que reclama o tempo todo pode ser cansativo? Essas pessoas drenam a energia do ambiente, pois em vez de trazer soluções ou perspectivas construtivas, reforçam apenas o que há de errado. Quando você entra nesse padrão, acaba afastando pessoas positivas e se cercando de outros reclamões, criando um círculo vicioso, onde todos se alimentam da negatividade um do outro. No fim, você não só continua preso na insatisfação, como também a espalha para os outros. Um exemplo clássico de como a reclamação pode ser inútil é a história de um viajante que, ao chegar a uma nova cidade, perguntou a um sábio local: como são as pessoas daqui? O sábio respondeu com outra pergunta: como eram as pessoas na cidade de onde você veio? O viajante respondeu: eram horríveis, egoístas, maldosas e desonestas. O sábio então disse: você encontrará o mesmo tipo de pessoas aqui. Logo depois, outro viajante chegou e fez a mesma pergunta. O sábio novamente perguntou como eram as pessoas da cidade de onde ele vinha. O segundo viajante respondeu: eram generosas, amigáveis e honestas. O sábio então respondeu: aqui você encontrará pessoas assim também. A lição dessa história é clara. A forma como vemos o mundo depende mais da nossa perspectiva do que da realidade em si. Quem vive reclamando sempre encontrará novos motivos para se queixar, independentemente de onde esteja. Mas como eliminar esse hábito da sua vida silenciosamente, sem precisar anunciar para o mundo que está mudando? A chave está na autodisciplina e na vigilância sobre seus próprios pensamentos e palavras.
Toda vez que sentir vontade de reclamar, pare e se pergunte: essa reclamação vai mudar alguma coisa? Isso está sob meu controle? Se a resposta for não, simplesmente deixe passar. Em vez de gastar energia reclamando, direcione sua atenção para algo construtivo. Se o problema puder ser resolvido, tome uma atitude em vez de lamentar. Se não puder, aceite-o e siga em frente. Uma técnica poderosa para se livrar da reclamação é substituir esse hábito pelo da gratidão. Em vez de focar no que está errado, comece a perceber o que há de positivo na sua vida. Isso não significa ignorar os problemas, mas sim treinar sua mente para não amplificá-los desnecessariamente. Marco Aurélio costumava lembrar a si mesmo todas as manhãs que estaria cercado por pessoas difíceis, que enfrentaria desafios e que o mundo nem sempre seria justo. Mas, em vez de reclamar, ele se preparava mentalmente para responder a tudo isso com calma e sabedoria. Outro ponto essencial é evitar círculos sociais onde a reclamação é incentivada. Se você está sempre cercado por pessoas que só falam de problemas e desgraças, inevitavelmente será influenciado por essa energia. Os estoicos ensinavam que devemos escolher nossas companhias com sabedoria, pois elas afetam diretamente nosso estado mental. Isso não significa abandonar amigos ou familiares, mas sim aprender a não se envolver emocionalmente na negatividade alheia. Quando alguém começar a reclamar perto de você, em vez de entrar na mesma vibração, tente mudar o assunto ou oferecer uma perspectiva diferente. Eliminar o hábito de reclamar não significa ignorar os problemas do mundo ou fingir que tudo está bem. Significa apenas que você escolhe focar no que pode mudar e aceita o que não pode. Isso traz um alívio imediato, pois tira de você o peso da frustração constante. Além disso, você se torna uma pessoa mais agradável de se conviver, mais respeitada e mais capaz de enfrentar desafios com maturidade. O silêncio ao eliminar esse hábito é essencial porque mudanças verdadeiras não precisam ser anunciadas. Quando você decide parar de reclamar, não precisa dizer para todo mundo que está mudando. Apenas haja diferente. As pessoas ao seu redor notarão sua nova postura e talvez até se inspirem nela. Essa transformação não precisa de aplausos, pois a verdadeira recompensa está na paz interior que você ganha ao parar de lutar contra aquilo que não pode ser mudado. Portanto, se quiser seguir os ensinamentos estoicos e viver com mais tranquilidade, comece agora mesmo a observar seus pensamentos e palavras. Sempre que sentir a vontade de reclamar, faça uma pausa e reflita. Essa simples mudança pode parecer pequena no início, mas com o tempo pode transformar completamente sua vida. Afinal, como dizia Sêneca, nos tornamos aquilo que repetidamente fazemos. Se você pratica a reclamação, se torna uma pessoa negativa. Se pratica a aceitação e a busca por soluções, se torna uma pessoa forte e sábia. A escolha é sua. 2. A necessidade de aprovação. Desde a infância somos ensinados, direta ou indiretamente, a buscar a aprovação dos outros. Recebemos elogios quando fazemos algo que agrada aos nossos pais, professores ou amigos, e aprendemos que ser aceito e apreciado é algo valioso. Isso não seria um problema se não se transformasse em uma prisão invisível, na qual nossas ações, escolhas e até mesmo nossos pensamentos passam a ser moldados pelo desejo de aceitação. O estoicismo nos ensina que essa necessidade de aprovação é uma das maiores formas de escravidão psicológica e que a verdadeira liberdade só é alcançada quando aprendemos a nos libertar do julgamento alheio. Epicteto, um dos grandes filósofos estoicos, dizia: se você deseja ser livre, não deseje nada que dependa dos outros. Esse ensinamento nos lembra que enquanto nos importarmos excessivamente com a opinião dos outros, estaremos entregando nosso poder a eles. Se nos preocupamos com o que as pessoas pensam sobre nós, estamos permitindo que nossas emoções, ações e até nossa autoestima sejam controladas por fatores externos. A realidade é que jamais conseguiremos agradar a todos. Sempre haverá alguém que nos julgará de maneira errada, que não aprovará nossas decisões,
ou que simplesmente não gostará de nós sem motivo aparente. E, se tentarmos viver baseados no desejo de aceitação, acabaremos constantemente frustrados e ansiosos. Imagine alguém que deseja seguir um caminho profissional diferente do convencional, como um artista que sonha em viver de sua arte. No início, ele pode ouvir críticas da família, dos amigos e da sociedade, que consideram sua escolha arriscada ou inviável. Se essa pessoa for guiada pela necessidade de aprovação, ela pode abandonar seu sonho e seguir um caminho mais aceitável, mas que não a faz feliz. Por outro lado, se ela se libertar dessa necessidade, entenderá que sua vida deve ser guiada pelo que faz sentido para ela, não pelo que os outros consideram correto. Marco Aurélio, o grande imperador filósofo, escreveu: "A opinião dos outros sobre você não é da sua conta." Essa frase contém uma verdade profunda. Não podemos controlar o que os outros pensam ou dizem sobre nós, mas podemos controlar como reagimos a isso. Quando deixamos de buscar aprovação, nos tornamos mais autênticos, tomamos decisões com base em nossos próprios valores e nos libertamos do medo constante de desapontar os outros. Um exemplo clássico dessa lição vem da famosa história do velho, do menino e do burro. Um velho e seu neto estavam viajando com um burro e, ao passarem por uma aldeia, ouviram comentários de que o velho era cruel por deixar o menino caminhar enquanto ele montava o animal. Querendo agradar, o velho desceu e colocou o menino no burro. Mais adiante, ouviram novas críticas, dizendo que o garoto era desrespeitoso por deixar o idoso caminhar. Então, decidiram montar os dois no burro, mas logo ouviram reclamações de que estavam sobrecarregando o animal. Tentando resolver, ambos desceram e começaram a andar ao lado do burro, mas, chegando a outra vila, foram ridicularizados por não aproveitarem o burro para a montaria. No final, perceberam que, independentemente do que fizessem, sempre haveria alguém para criticar. Essa história ilustra perfeitamente o dilema de quem busca constantemente a aprovação dos outros. Se você tentar agradar a todos, nunca será capaz de viver de acordo com sua verdadeira essência. O estoicismo nos ensina que a única opinião que realmente importa é a nossa própria, desde que esteja alinhada com a razão, a virtude e a integridade. Se observarmos as redes sociais, veremos um reflexo moderno desse problema. Muitas pessoas postam suas vidas esperando curtidas e comentários positivos, buscando uma validação externa que nunca é suficiente. Elas ajustam suas opiniões, comportamentos e até sua aparência para atender às expectativas dos outros. Isso gera ansiedade, insegurança e um ciclo vicioso de dependência emocional. O estoicismo nos convida a romper com esse ciclo e a encontrar satisfação em nosso próprio julgamento, em vez de depender da aceitação alheia. Para eliminar silenciosamente a necessidade de aprovação, é essencial desenvolver a autoconfiança e a capacidade de tomar decisões sem medo da desaprovação. Isso não significa ser insensível ou ignorar completamente os conselhos dos outros, mas sim aprender a diferenciar críticas construtivas de opiniões irrelevantes. Sêneca dizia: "Se você quer ser admirado, pare de desejar ser admirado." A verdadeira confiança vem quando agimos de acordo com nossos princípios, sem precisar da validação de ninguém. Uma estratégia prática para se libertar desse hábito é questionar por que buscamos a aprovação dos outros. Pergunte-se: se ninguém pudesse me julgar, eu ainda faria isso? Essa reflexão ajuda a identificar quais decisões são realmente suas e quais foram influenciadas pelo medo da rejeição. Outra técnica poderosa é aceitar que a desaprovação é inevitável. Sempre haverá quem discorde de você, não importa o quão correto seja seu caminho. Quando você internaliza isso, a opinião alheia perde seu poder sobre você. Os estoicos também nos ensinam que a opinião dos outros é efêmera. Hoje alguém pode te criticar, amanhã pode te elogiar, e depois de amanhã pode esquecer que você existe. Viver em função disso é desperdiçar energia com algo incontrolável. Em vez disso, foque em construir seu caráter, em agir com retidão e em seguir sua própria bússola moral. A verdadeira liberdade
começa quando você percebe que não precisa da aprovação de ninguém para ser feliz. Isso não significa ser arrogante ou não se importar com os outros, mas sim não deixar que o julgamento alheio defina sua vida. Quando você elimina a necessidade de aprovação em silêncio, sem precisar anunciar que mudou, as pessoas ao seu redor naturalmente percebem sua transformação. Você se torna mais confiante, mais autêntico e mais centrado. E, ironicamente, é nesse momento que o respeito genuíno surge. Não porque você buscou, mas porque se tornou alguém que não precisa dele. Epicteto nos lembra: se você deseja progredir, prepare-se para ser ridicularizado, para ser desprezado e para ouvir as pessoas dizerem que você enlouqueceu. Esse é o preço da autenticidade. Mas, no fim, quem vive para si mesmo e não para a aprovação dos outros, encontra uma paz que nenhum elogio pode proporcionar. 3. O medo de errar. O medo de errar é um dos maiores obstáculos para o crescimento pessoal e para a conquista da verdadeira liberdade. Ele paralisa, impede a ação e nos mantém presos em uma zona de conforto que, embora pareça segura, na verdade é uma prisão invisível. Os estoicos entendiam que o erro faz parte da experiência humana e que temê-lo excessivamente é desperdiçar a vida. Sêneca, um dos grandes mestres do estoicismo, disse: errar é humano, mas persistir no erro por orgulho é tolice. Isso nos ensina que errar não é o problema, mas sim a forma como lidamos com o erro. Quando o medo de errar nos impede de agir, estamos escolhendo a estagnação em vez do aprendizado. Imagine um jovem que sonha em abrir seu próprio negócio, mas tem medo de fracassar. Ele passa anos planejando, estudando, esperando o momento perfeito, mas nunca dá o primeiro passo porque teme perder dinheiro, ser criticado ou falhar. Enquanto isso, outras pessoas, talvez com menos conhecimento e preparo, começam seus negócios, erram, aprendem e evoluem. O jovem, por outro lado, continua no mesmo lugar, pois seu medo do erro o impede de sequer tentar. Esse é um exemplo clássico de como o medo de errar nos rouba oportunidades e nos condena a uma vida medíocre. Os estoicos ensinavam que a vida é imprevisível e que tentar evitar todos os erros é uma ilusão. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a interpretação que fazemos delas. Se encaramos o erro como uma catástrofe, ele realmente nos paralisa. Mas se o vemos como uma oportunidade de crescimento, então ele se torna um professor valioso. A história está repleta de exemplos de pessoas que falharam inúmeras vezes antes de alcançarem o sucesso. Thomas Edison, por exemplo, fracassou milhares de vezes antes de inventar a lâmpada elétrica. Quando questionado sobre esses fracassos, ele respondeu: eu não falhei. Apenas encontrei 10.000 maneiras que não funcionam. Essa mentalidade estoica de aceitar o erro como parte do caminho é essencial para quem deseja evoluir. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu: se algo externo te perturba, não é a coisa em si, mas o julgamento que você faz dela. Isso se aplica perfeitamente ao medo de errar. O erro em si não é algo negativo. O problema é como interpretamos e reagimos a ele. Quando enxergamos o erro como uma falha definitiva, ficamos presos no medo. Mas quando o vemos como um passo natural no aprendizado, seguimos em frente com mais coragem. Outro exemplo vem da arte da guerra. Napoleão Bonaparte, um dos maiores estrategistas da história, dizia que a hesitação mata mais soldados do que a própria guerra. Um general que tem medo de errar e por isso demora a tomar decisões perde batalhas. Na vida, acontece o mesmo. Quem hesita demais, com medo de falhar, perde oportunidades que poderiam mudar tudo. Mas como eliminar silenciosamente o medo de errar? O primeiro passo é aceitar que errar é inevitável. Nenhum ser humano que já fez algo significativo na história conseguiu isso sem errar várias vezes. Portanto, o erro não deve ser visto como um inimigo, mas como um guia que mostra o que precisa ser ajustado. O segundo passo é mudar a relação com o erro. Em vez de enxergá-lo como um fracasso, veja-o como um experimento. Grandes cientistas e inventores não têm medo de errar porque sabem que cada falha os aproxima da resposta certa.
Aplicando essa mentalidade estoica ao dia a dia, podemos experimentar mais, testar ideias e aprender com os resultados, sem nos prender ao medo do fracasso. Um exercício prático é se expor ao erro de propósito. Muitas pessoas evitam falar em público porque têm medo de errar. Mas se treinassem errando pequenas vezes até ganhar confiança, perceberiam que o erro não é o fim do mundo. O mesmo vale para qualquer habilidade: dirigir, aprender um idioma, tocar um instrumento, empreender. Se você aceitar errar no início e aprender com isso, logo estará muito à frente de quem ficou paralisado pelo medo. Outra estratégia estoica é se perguntar: qual é o pior que pode acontecer? Muitas vezes, o medo de errar é exagerado. Se você iniciar um projeto e falhar, o que realmente acontecerá? Você será ridicularizado? Perderá dinheiro? Ficará frustrado? Mesmo que tudo isso aconteça, será que não há como se reerguer e tentar de novo? Ao refletir sobre essas questões, você perceberá que o medo geralmente é uma ilusão amplificada por nossa mente. Os estoicos também nos ensinam a focar no que está sob nosso controle. Não podemos controlar todas as variáveis da vida, mas podemos controlar nosso esforço, nossa dedicação e nossa resiliência. Se nos concentrarmos nisso, o medo do erro perde força, pois sabemos que estamos fazendo o melhor que podemos. Quando eliminamos o medo de errar, nos tornamos mais livres. Podemos tomar decisões com mais clareza, sem sermos reféns da ansiedade ou do julgamento alheio. Podemos experimentar mais, aprender mais e crescer mais rápido. E, acima de tudo, nos livramos do arrependimento de não ter tentado. O silêncio nesse processo é importante porque a mudança não precisa ser anunciada. Apenas haja diferente. Comece a errar sem medo, a aprender com os erros e a seguir em frente. Com o tempo, os outros perceberão sua evolução, mas você não precisará provar nada para ninguém. Sêneca nos lembra: a vida é longa o suficiente para aqueles que sabem usá-la. E a melhor forma de usá-la é eliminando o medo de errar, pois é assim que realmente avançamos e vivemos com coragem. 4. Pessoas que sugam sua energia. Desde os tempos antigos, os filósofos estoicos entenderam que a qualidade de nossa vida está diretamente ligada às pessoas com quem escolhemos conviver. Somos seres sociais, mas nem todas as interações sociais nos fortalecem. Algumas pessoas nos elevam, nos inspiram e nos ajudam a crescer. Outras, porém, drenam nossa energia, sugam nossa motivação e nos prendem em ciclos de negatividade. Os estoicos nos ensinam que devemos ter discernimento para escolher bem nossas companhias e, sempre que necessário, eliminar silenciosamente de nossas vidas aqueles que nos enfraquecem. Epicteto nos lembra: as pessoas são perturbadas não pelas coisas, mas pela visão que têm delas. Isso significa que, muitas vezes, não percebemos o quanto certas relações estão nos prejudicando, porque nos apegamos a elas, temos medo da solidão ou sentimos uma obrigação emocional de mantê-las. Mas o estoicismo nos ensina a olhar para a realidade como ela é. Se alguém constantemente nos esgota emocionalmente, isso não é uma relação saudável. Há diferentes tipos de pessoas que sugam nossa energia. Algumas são extremamente negativas, sempre reclamando e vendo o pior em tudo. Outras são manipuladoras, que nos fazem sentir culpados ou obrigados a atender suas demandas. Há também aquelas que nos sobrecarregam com seus problemas, sem nunca oferecer nada em troca. Todas essas pessoas, de formas diferentes, funcionam como âncoras que nos puxam para baixo, impedindo nosso crescimento. Imagine um homem que trabalha duro para melhorar sua vida, mas está cercado por amigos que apenas reclamam de tudo. Toda vez que ele compartilha uma ideia ou um projeto, eles o desencorajam, dizem que não vai dar certo ou fazem piadas sobre seus sonhos. Aos poucos, ele começa a duvidar de si mesmo, perde a motivação e acaba desistindo. O problema não era a falta de capacidade, mas sim o ambiente tóxico ao seu redor. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu: pense sempre em como você pode agir de acordo com a sua natureza, sem se deixar arrastar pelos outros. Isso significa
que devemos ter cuidado para não permitir que as atitudes negativas de terceiros nos desviem de nosso caminho. Quando convivemos com pessoas que sugam nossa energia, perdemos nosso foco e começamos a carregar fardos que não são nossos. Um exemplo clássico de como as pessoas podem nos esgotar emocionalmente é o da pessoa drenadora, aquela que sempre traz problemas, mas nunca busca soluções. Você já percebeu como algumas pessoas parecem viver em um ciclo interminável de drama? Elas sempre têm algo para reclamar, sempre estão envolvidas em conflitos e sempre esperam que os outros resolvam seus problemas. No começo, você pode se sentir empático e querer ajudar, mas com o tempo, percebe que nada muda. Essas pessoas não querem soluções, querem apenas atenção e um ombro para despejar suas frustrações. Os estoicos nos ensinam a ser compassivos, mas não tolos. Ajudar alguém em necessidade é nobre, mas permitir que os outros constantemente drenem sua energia é se tornar escravo das emoções alheias. Sêneca dizia: nada é mais valioso do que o tempo, pois é algo que nunca podemos recuperar. Se estamos gastando nosso tempo e energia com pessoas que apenas nos puxam para baixo, estamos desperdiçando nossa vida. Há também aqueles que nos sugam de forma mais sutil. Os manipuladores. São pessoas que sempre fazem você se sentir em dívida com elas, que usam chantagem emocional para conseguir o que querem e que fazem parecer que você está errado por querer se afastar. Elas podem se disfarçar de amigos, parceiros ou até familiares, mas sua presença sempre deixa um peso invisível. Você sente que nunca pode dizer não sem causar um conflito, que está sempre andando sobre ovos para não desagradar e que sua energia emocional está constantemente drenada. Como eliminar essas pessoas silenciosamente? Os estoicos nos ensinam que grandes mudanças não precisam ser anunciadas. Você não precisa confrontar, brigar ou dar longas explicações. Basta começar a se afastar, limitar o contato e focar sua atenção em pessoas e atividades que te fortalecem. Marco Aurélio nos lembra: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos, e a qualidade dos seus pensamentos depende em grande parte das pessoas com quem você convive. Uma boa estratégia é observar como você se sente após interagir com alguém. Você se sente inspirado, motivado e mais forte? Ou se sente esgotado, frustrado e desanimado? Esse simples teste pode revelar muito sobre as relações que valem a pena manter e aquelas que precisam ser deixadas para trás. Outra técnica estoica para lidar com pessoas que sugam sua energia é desenvolver a indiferença emocional. Se alguém é constantemente negativo ou manipulador, não permita que isso afete suas emoções. Epicteto dizia: a chave para a liberdade é saber o que está sob seu controle e o que não está. Você não pode mudar o comportamento das pessoas, mas pode mudar sua reação a elas. Muitas vezes tememos nos afastar de certas pessoas porque sentimos culpa ou medo da solidão. Mas a verdade é que a solidão temporária é melhor do que uma companhia tóxica. Quando eliminamos essas pessoas de nossas vidas, abrimos espaço para novas conexões mais saudáveis e significativas. A natureza nos ensina essa lição o tempo todo. Árvores podam seus próprios galhos quando eles não são mais úteis, para concentrar energia nos que ainda crescem. Rios mudam seu curso quando encontram obstáculos que os impedem de fluir livremente. Da mesma forma, devemos aprender a eliminar de nossas vidas aquilo que nos impede de crescer, sem remorso ou culpa. Quando você se afasta de pessoas que drenam sua energia, sua mente se torna mais leve, seu foco se torna mais claro e suas ações se tornam mais eficazes. Você se sente mais forte porque, pela primeira vez, está cercado por pessoas que te apoiam e não que te puxam para trás. Epicteto dizia: se deseja melhorar, esteja preparado para ser ridicularizado e para ser mal interpretado. Quando você começa a se afastar de pessoas negativas, algumas podem tentar te culpar ou dizer que você mudou, mas isso faz parte do processo. A mudança sempre incomoda aqueles que se beneficiavam da sua antiga versão. A verdadeira força estoica está em saber que a vida é curta demais
para ser desperdiçada com pessoas que não contribuem para o seu crescimento. A sabedoria está em reconhecer quem realmente merece sua energia e quem apenas se aproveita dela. E a liberdade está em tomar a decisão de se afastar, sem precisar dar justificativas, sem precisar brigar, apenas seguindo seu caminho com tranquilidade e determinação. 5. O desejo por controle absoluto. O desejo por controle absoluto é uma ilusão que aprisiona a mente e rouba a paz de espírito. No coração do estoicismo, encontramos um ensinamento fundamental. Devemos distinguir entre aquilo que está sob nosso controle e aquilo que não está. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, afirmou: algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Essa simples ideia, quando verdadeiramente compreendida, transforma a maneira como vivemos. No entanto, a maioria das pessoas luta contra essa verdade. Elas desejam controlar tudo: o futuro, as ações dos outros, as circunstâncias externas, e ao perceberem que não conseguem, sofrem, se frustram e se tornam prisioneiras de suas próprias expectativas irreais. A necessidade de controle absoluto nasce do medo. Medo da incerteza, medo do fracasso, medo de que as coisas não saiam como planejado. Essa necessidade faz com que tentemos manipular situações e pessoas, esperando que o mundo funcione de acordo com nossa vontade. Mas essa luta é inútil, porque a realidade é complexa e imprevisível. O estoicismo nos ensina que o caminho da sabedoria não é tentar moldar o mundo conforme nossos desejos, mas sim aprender a nos adaptar a ele. Imagine um capitão navegando em alto mar. Ele pode controlar a direção do barco, ajustar as velas e tomar decisões estratégicas, mas ele não pode controlar os ventos, as marés ou as tempestades. Se ele insistir em tentar controlar o incontrolável, ficará frustrado e cometerá erros. No entanto, se ele aceitar que o mar tem sua própria vontade e aprender a trabalhar com as forças da natureza, poderá conduzir seu barco com sabedoria e resiliência. Nossa vida é como esse barco. Podemos controlar nossas escolhas, nossas reações e nossos esforços, mas não podemos controlar tudo ao nosso redor. Marco Aurélio, um dos imperadores mais poderosos da história, compreendia essa lição profundamente. Em suas meditações, ele escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Como governante do maior império da época, ele poderia ter se deixado consumir pelo desejo de controlar tudo, mas escolheu um caminho diferente: o caminho da aceitação e da serenidade. Ele sabia que tentar controlar tudo era um desperdício de energia e que o verdadeiro poder estava em dominar a si mesmo. Um dos maiores exemplos históricos do sofrimento causado pela necessidade de controle absoluto é a história do imperador romano Júlio César. Ele foi um grande líder, estrategista e político, mas também um homem obcecado pelo controle. Ele queria garantir que nada saísse do seu planejamento, que todos os seus aliados permanecessem leais, que seus inimigos fossem eliminados antes que representassem uma ameaça. No entanto, foi justamente essa necessidade de controle que levou à sua queda. Ao tentar manipular tudo e todos, criou inimizades, traições e, no fim, foi assassinado por aqueles que antes estavam ao seu lado. Por outro lado, se olharmos para Sêneca, outro grande filósofo estoico, veremos uma abordagem completamente diferente. Sêneca foi conselheiro do imperador Nero, um dos governantes mais imprevisíveis e perigosos de Roma. Ele sabia que não podia controlar o temperamento volátil de Nero, então focou na única coisa que estava sob seu poder: sua própria conduta. Ele viveu com prudência, mantendo-se calmo diante das crises, aceitando o que não podia mudar e usando sua inteligência para navegar pelas dificuldades. Quando sua hora chegou e Nero ordenou sua morte, Sêneca aceitou seu destino com dignidade, sem desespero ou ressentimento, pois já havia aprendido a diferença entre o que estava e o que não estava sob seu controle. Na vida cotidiana, vemos esse desejo por controle absoluto manifestado de diversas formas. Pessoas que querem controlar seus parceiros, tentando ditar cada aspecto de seus relacionamentos.
Pais que tentam controlar cada passo dos filhos, impedindo-os de cometer erros e aprender por si mesmos. Chefes que querem gerenciar cada detalhe do trabalho de seus funcionários, sufocando a criatividade e a autonomia. Todas essas tentativas de controle excessivo levam ao mesmo resultado: tensão, conflitos e frustração. O estoicismo nos ensina que a liberdade e a paz de espírito vêm quando abandonamos essa necessidade de controle. Isso não significa ser passivo ou desistir da responsabilidade. Significa agir com sabedoria, fazer o nosso melhor e aceitar que o restante não está em nossas mãos. Assim como um agricultor planta suas sementes e cuida do solo, mas não pode controlar o clima, devemos focar naquilo que está dentro do nosso poder e soltar o que não está. O desapego ao controle absoluto também nos torna mais resilientes. Quando aceitamos que nem tudo está sob nosso domínio, nos tornamos mais preparados para lidar com imprevistos. Um estoico não é abalado quando algo foge do esperado, pois já sabe que o mundo é imprevisível. Ele age com serenidade e encontra soluções, sem se desesperar ou gastar energia tentando lutar contra a realidade. O estoicismo nos ensina a substituir o desejo de controle pela autodisciplina. Em vez de tentar governar o mundo, devemos governar nossas emoções e reações. Em vez de tentar garantir que tudo saia como queremos, devemos garantir que tenhamos a força necessária para lidar com qualquer resultado. Epicteto dizia: não são os eventos que nos perturbam, mas a forma como os interpretamos. Se interpretarmos cada situação inesperada como um fracasso, sofreremos. Mas se interpretarmos como uma oportunidade para crescer, encontraremos sabedoria e força. Uma boa prática estoica para abandonar o desejo de controle é a premeditatio malorum, a meditação sobre as adversidades. Consiste em refletir sobre tudo o que pode dar errado e aceitar essas possibilidades antes mesmo que aconteçam. Isso não significa pensar de forma pessimista, mas sim treinar a mente para não se abalar quando a realidade não corresponder às expectativas. Outro exercício é o memento mori, lembrar-se da mortalidade. Quando entendemos que nossa vida é limitada e que o tempo é um recurso finito, percebemos que não vale a pena desperdiçá-lo tentando controlar o incontrolável. O tempo que gastamos preocupados com o futuro ou tentando moldar os outros à nossa vontade poderia ser usado para viver com mais presença e gratidão. A liberdade verdadeira não vem de controlar tudo, mas de saber soltar. Quando eliminamos silenciosamente o desejo de controle absoluto, nos tornamos mais leves, mais flexíveis e mais sábios. Passamos a viver em harmonia com a realidade, em vez de lutar contra ela. E ao fazer isso, encontramos aquilo que realmente importa: paz interior, clareza mental e força para enfrentar qualquer desafio que a vida nos trouxer. 6. O apego ao passado. O apego ao passado é um dos maiores obstáculos para a liberdade e a paz de espírito. Ele nos mantém presos a erros, ressentimentos, saudades e ilusões, impedindo-nos de viver plenamente o presente. Os estoicos ensinaram que devemos aceitar o fluxo da vida como um rio que nunca para de correr. Marco Aurélio escreveu: o tempo é como um rio de acontecimentos e uma correnteza impetuosa. Mal se vê uma coisa e já se foi, e outra vem em seu lugar, e esta também se irá. No entanto, muitas pessoas vivem presas ao que já aconteceu, revivendo dores, alimentando arrependimentos ou tentando se agarrar a momentos que não voltam mais. Esse apego, além de inútil, é destrutivo. O passado é um território inalterável. Nenhuma ação, nenhum pensamento, nenhuma vontade pode modificá-lo. Ainda assim, muitas pessoas desperdiçam energia tentando reescrever o que já foi. Isso se manifesta de várias formas: a culpa que corrói, a nostalgia que paralisa, o ressentimento que envenena, o orgulho que impede de seguir em frente. A mente se torna uma prisão onde o passado se repete como um eco interminável, impedindo o crescimento e a evolução. A culpa é um dos principais laços que nos amarram ao passado. Todos cometemos erros,
mas insistir em revivê-los mentalmente não muda nada. Os estoicos nos ensinam que a culpa só tem valor se for usada como aprendizado. Se algo está ao nosso alcance corrigir, devemos corrigir. Se não está, devemos aceitar e seguir em frente. Sêneca dizia: o que passou está além do poder do homem. A única coisa que ele pode fazer é aceitá-lo. Em vez de nos torturarmos por falhas passadas, devemos perguntar: o que posso aprender com isso? Transformar culpa em crescimento é o único caminho sensato. A nostalgia também é um veneno sutil. Ela pode parecer doce, mas, quando em excesso, rouba a satisfação do presente. Muitas pessoas vivem presas a lembranças de tempos melhores, comparando constantemente sua vida atual com um passado idealizado. Isso cria insatisfação e impede que percebam as oportunidades diante delas. A verdade é que a mente tende a romantizar o que já passou. O que hoje é lembrado com saudade, no passado pode ter sido um período cheio de desafios e dificuldades. Os estoicos nos ensinam a valorizar o agora. Como Marco Aurélio disse: não deixe que o futuro te perturbe. Você o encontrará se tiver que encontrá-lo, com as mesmas armas da razão que hoje te protegem do presente. O ressentimento é outro elo forte que nos mantém acorrentados ao passado. Alguém nos magoou, nos traiu, nos prejudicou e não conseguimos esquecer. Cada vez que revivemos a dor, damos poder ao ofensor. Os estoicos acreditavam que guardar rancor era o mesmo que beber veneno esperando que o outro morra. Epicteto dizia: se alguém te prejudicou, o problema está nele, não em você. O perdão estoico não significa esquecer ou aprovar o erro do outro, mas sim libertar-se do peso que o ressentimento carrega. Manter ódio dentro de si é permitir que o passado continue nos ferindo. Outro grande fardo do apego ao passado é o medo de mudar. Algumas pessoas evitam novas oportunidades porque estão presas a uma identidade antiga, a uma história que já não faz sentido. Isso é visto em quem se recusa a abandonar um relacionamento falido por medo de recomeçar, ou em quem insiste em uma carreira infeliz apenas porque investiu muito tempo nela. Os estoicos nos ensinam que a mudança é natural e necessária. Assim como uma árvore perde suas folhas para dar espaço a novas, nós também precisamos nos permitir evoluir. A filosofia estoica valoriza o presente como o único tempo real. O passado já foi, o futuro é incerto, e a única coisa que temos controle é o agora. Viver apegado ao passado é desperdiçar o único momento em que podemos realmente agir. Sêneca dizia: enquanto perdemos nosso tempo hesitando e adiando, a vida está passando. A vida não espera que soltemos o passado para seguir em frente. O tempo continua seu curso, e cabe a nós decidir se queremos viver presos a memórias ou abraçar o presente com plenitude. Para eliminar silenciosamente o apego ao passado, precisamos praticar o desapego emocional. Isso não significa esquecer o que vivemos, mas sim aprender a olhar para o passado sem deixar que ele nos controle. Algumas práticas estoicas podem ajudar nisso. Uma delas é a escrita reflexiva. Escrever sobre experiências passadas com um olhar analítico, buscando aprendizado em vez de lamentação, pode transformar feridas em sabedoria. Em vez de perguntar: por que isso aconteceu comigo? Pergunte-se: o que eu posso aprender com isso? Essa simples mudança de perspectiva pode libertar a mente. Outra prática é a visualização negativa, conhecida como premeditatio malorum. Os estoicos sugeriam imaginar a perda de coisas e pessoas queridas para valorizar melhor o presente. Se entendermos que tudo é transitório, nos desapegamos do que já passou e começamos a aproveitar mais o agora. Além disso, cultivar a gratidão diária pode reprogramar a mente para focar no presente em vez de no passado. Agradecer pelo que temos hoje nos impede de cair na armadilha da nostalgia e nos ensina a encontrar alegria no momento atual. O apego ao passado é uma prisão invisível, mas a chave para sair dela está dentro de nós. Quando aceitamos que não podemos mudar o que já foi, nos libertamos para construir o que ainda pode ser.
O estoicismo nos ensina que a verdadeira força está em seguir em frente com serenidade e sabedoria. Agradecer pelo que temos hoje nos impede de cair na armadilha da nostalgia e nos ensina a encontrar alegria no momento atual. O apego ao passado é uma prisão invisível, mas a chave para sair dela está dentro de nós. Quando aceitamos que não podemos mudar o que já foi, nos libertamos para construir o que ainda pode ser. O estoicismo nos ensina que a verdadeira força está em seguir em frente com serenidade e sabedoria. O passado pode ter moldado quem somos, mas não precisa definir quem seremos. 7. Comparação com os outros. Comparar-se constantemente com os outros é um dos hábitos mais destrutivos que alguém pode cultivar. No mundo atual, onde redes sociais exibem apenas os melhores momentos da vida alheia, a comparação se tornou um veneno invisível que consome a autoestima e a paz interior. Os estoicos nos ensinam que a única comparação válida é com nós mesmos, pois cada pessoa trilha um caminho único, enfrenta desafios diferentes e possui talentos distintos. Epicteto dizia: se você quer progredir, não olhe para o que os outros estão fazendo, mas para o que você pode melhorar em si mesmo. A comparação excessiva surge da ilusão de que existe um padrão universal de sucesso ou felicidade. Olhamos para a vida dos outros e pensamos que estão sempre melhores do que nós, mais ricos, mais inteligentes, mais bem-sucedidos, mais felizes. No entanto, esquecemos que só vemos uma parte da história. A realidade por trás das aparências raramente é revelada. Aquela pessoa que parece ter uma vida perfeita pode estar enfrentando batalhas internas que ninguém vê. Marco Aurélio nos lembra: não perca tempo discutindo sobre como um homem bom deve ser. Seja um. Ou seja, ao invés de medir nossa vida pela régua dos outros, devemos focar em viver de acordo com nossos próprios valores. A comparação pode se manifestar de várias formas. Algumas pessoas se sentem inferiores quando veem alguém que alcançou algo que elas desejam. Outras, por outro lado, tentam se sentir superiores olhando para aqueles que estão em uma situação pior. Ambas as atitudes são prejudiciais. O primeiro caso leva à inveja e à frustração, enquanto o segundo gera arrogância e uma falsa sensação de segurança. Os estoicos ensinavam que o único critério de avaliação deve ser nosso próprio progresso. Imagine um corredor que olha para os lados durante uma corrida. Se ele se distrai observando os outros, perde velocidade, tropeça e pode até desistir. A verdadeira corrida é contra si mesmo, contra suas limitações, contra seu próprio potencial inexplorado. Da mesma forma, na vida, cada pessoa tem um ritmo diferente. Alguns chegam ao sucesso rapidamente, outros demoram mais. O tempo e as circunstâncias são diferentes para cada um. Comparar-se sem considerar essas variáveis é um erro. A história está cheia de exemplos de pessoas que prosperaram quando deixaram de se comparar. Thomas Edison foi considerado um aluno medíocre pelos professores. Se tivesse se comparado com os colegas mais brilhantes da escola e desistido, o mundo talvez nunca tivesse conhecido suas invenções. Albert Einstein, em sua infância, tinha dificuldades de aprendizado e foi desacreditado por muitos. Se tivesse passado sua vida se comparando com outros estudantes, poderia nunca ter se tornado um dos maiores gênios da história. Ambos entenderam que a chave do progresso não estava em superar os outros, mas em superar a si mesmos. A comparação também leva à infelicidade, porque nos faz ignorar nossas próprias conquistas. Quando alguém atinge um objetivo, ao invés de celebrar, pode sentir que não é suficiente porque vê outra pessoa indo ainda mais longe. Esse ciclo nunca termina. Sempre haverá alguém com mais dinheiro, mais conhecimento, mais reconhecimento. Os estoicos nos ensinam a focar no que podemos controlar. Epicteto dizia: não busque que as coisas aconteçam como deseja, mas deseje que aconteçam como devem acontecer, e você será feliz. Em outras palavras, devemos aceitar nossa jornada e encontrar satisfação no nosso próprio crescimento, sem a necessidade de medir esse progresso em relação aos outros. Outro efeito destrutivo da comparação é a ansiedade.
Muitas pessoas se sentem pressionadas a alcançar certos marcos de vida apenas porque veem outras pessoas conquistando esses objetivos. Casar-se, comprar uma casa, ter filhos, alcançar o sucesso profissional, cada um tem seu tempo e sua trajetória. Quando vivemos tentando acompanhar um padrão externo, nos desconectamos de nós mesmos e passamos a viver uma vida que não é verdadeiramente nossa. Sêneca nos alerta: ninguém pode viver uma vida feliz se estiver constantemente preocupado em parecer feliz aos olhos dos outros. Para eliminar a comparação silenciosamente, é essencial cultivar a gratidão e a autopercepção. Quando focamos no que temos e no que já conquistamos, diminuímos o impacto daquilo que os outros possuem. Um bom exercício estoico é a reflexão diária. Ao final do dia, em vez de pensar no que os outros fizeram, pergunte-se: o que eu fiz hoje para ser melhor do que ontem? Esse simples hábito pode transformar a forma como enxergamos o progresso. Além disso, praticar a indiferença ao julgamento alheio é fundamental. Os estoicos acreditavam que a opinião dos outros não deve definir quem somos. Marco Aurélio aconselhava: a opinião dos outros sobre você não é problema seu. Quando paramos de buscar validação externa, a comparação perde força. Por fim, é importante lembrar que cada pessoa tem desafios invisíveis. Aquele colega de trabalho que parece estar sempre à frente pode estar lidando com inseguranças profundas. Aquela celebridade que esbanja felicidade nas redes sociais pode estar sofrendo em silêncio. Quando entendemos que ninguém tem uma vida perfeita, nos libertamos da ilusão de que estamos ficando para trás. O caminho estoico para a paz de espírito não está em ser melhor do que os outros, mas em ser melhor do que éramos ontem. A única comparação válida é com nós mesmos. Quando entendemos isso, encontramos a verdadeira liberdade e deixamos de viver sob a sombra da vida alheia. 8. O medo da solidão. O medo da solidão é um dos sentimentos mais universais da existência humana. Desde tempos imemoriais, os seres humanos buscaram companhia, pertencimento e reconhecimento dentro de comunidades, pois a solidão, em seu estado mais primitivo, significava vulnerabilidade e perigo. No entanto, no mundo moderno, o medo da solidão deixou de ser uma questão de sobrevivência física para se tornar uma armadilha mental que aprisiona muitas pessoas em relacionamentos tóxicos, na necessidade constante de distração e na incapacidade de estar consigo mesmas. Os estoicos, mestres do autoconhecimento e da resiliência, nos ensinam que a solidão não é um problema a ser evitado, mas uma oportunidade de crescimento e fortalecimento interior. Epicteto dizia: se você está sozinho, olhe para dentro de si mesmo. Se está com os outros, olhe para fora. Essa frase carrega um ensinamento profundo. A solidão não precisa ser temida, mas compreendida e utilizada de maneira sábia. Quando fugimos da solidão a todo custo, tornamo-nos escravos da companhia dos outros, dependentes de sua presença para encontrar sentido em nossa própria existência. A verdadeira liberdade, segundo o estoicismo, está em ser autossuficiente emocionalmente, em encontrar dentro de si mesmo tudo o que se busca desesperadamente nos outros. Muitas pessoas se apegam a amizades que já não fazem sentido, relacionamentos que as machucam e interações vazias, apenas porque não suportam a ideia de estarem sozinhas. Isso leva a uma vida onde a qualidade das conexões é sacrificada pela quantidade, onde se prefere estar cercado de pessoas, mesmo que isso signifique suportar ambientes negativos apenas para evitar o silêncio da própria mente. Marco Aurélio, em suas meditações, nos lembra: fuja da multidão se ela não te acrescenta nada de valor. Esse conselho nos leva a refletir: estamos escolhendo nossas companhias por afinidade genuína ou apenas por medo de ficarmos sós? O medo da solidão também gera um ciclo vicioso de distração constante. Em um mundo onde cada notificação do celular, cada nova série e cada atualização das redes sociais oferece uma fuga momentânea da realidade, muitas pessoas nunca experimentam verdadeiramente estar consigo mesmas. Essa busca incessante por estímulos externos cria uma dependência emocional em relação ao mundo ao redor,
impedindo que a pessoa desenvolva a capacidade de refletir sobre si mesma, seus valores e seus objetivos. Os estoicos nos ensinam que a introspecção é essencial para a evolução pessoal. Sem momentos de solitude, não há espaço para crescimento interior. Há uma história antiga sobre Diógenes, o cínico, que ilustra bem essa ideia. Ele vivia sozinho em um barril e desprezava os excessos da sociedade. Certo dia, Alexandre, o Grande, um dos homens mais poderosos da história, se aproximou dele e perguntou se podia fazer algo por ele. Diógenes, sem hesitar, respondeu: "Sim, afaste-se da minha luz." Esse episódio nos ensina que a verdadeira grandeza não está em depender dos outros para se sentir completo, mas em ser autossuficiente e encontrar satisfação na própria existência. A solidão não precisa ser um vazio, mas sim um espaço de criação e desenvolvimento. Muitos dos maiores filósofos, escritores e inventores da humanidade encontraram suas maiores inspirações nos momentos de solidão. Isaac Newton formulou a teoria da gravidade enquanto estava isolado durante a peste. Nietzsche escreveu suas obras mais influentes após longos períodos de reclusão. Mesmo os estoicos valorizavam o recolhimento como uma forma de fortalecimento mental. Sêneca aconselhava: "Retire-se dentro de si mesmo, pois dentro de você habita a fonte da tranquilidade." No entanto, superar o medo da solidão não significa evitar conexões humanas. O estoicismo não prega o isolamento, mas sim a independência emocional. O ideal é buscar relacionamentos por escolha e não por necessidade. Ter pessoas ao nosso lado é maravilhoso, mas depender delas para se sentir inteiro é perigoso. O verdadeiro equilíbrio está em cultivar boas relações, sem perder a capacidade de estar bem consigo mesmo. Uma das formas mais eficazes de eliminar o medo da solidão é mudar a perspectiva sobre ela. Em vez de enxergá-la como um castigo, podemos vê-la como uma oportunidade. A solidão pode ser um tempo para aprender, crescer, refletir e se reconectar com o que realmente importa. Pode ser o momento de desenvolver habilidades, descobrir paixões e fortalecer a mente. Quando entendemos isso, a solidão deixa de ser um fardo e passa a ser uma aliada. A verdadeira liberdade não está em estar cercado de pessoas o tempo todo, mas em ser capaz de ficar sozinho sem sentir falta de algo externo. A solidão é um mestre implacável, mas generoso. Aqueles que aprendem a enfrentá-la e a aceitá-la encontram uma força interior que nada pode abalar. Quando paramos de temer a solidão, descobrimos que nunca estivemos realmente sós, pois sempre tivemos a nós mesmos. 9. O excesso de estímulos. O excesso de estímulos é um dos maiores desafios da vida moderna. Nunca antes na história da humanidade estivemos tão expostos a informações constantes, notificações incessantes, entretenimento instantâneo e distrações sem fim. Quando paramos de temer a solidão, descobrimos que nunca estivemos realmente sós, pois sempre tivemos a nós mesmos. 9. O excesso de estímulos. O excesso de estímulos é um dos maiores desafios da vida moderna. Nunca antes na história da humanidade estivemos tão expostos a informações constantes, notificações incessantes, entretenimento instantâneo e distrações sem fim. A cada segundo, somos bombardeados por mensagens, vídeos, redes sociais, notícias e obrigações que disputam nossa atenção e drenam nossa energia mental. Os estoicos, mestres da clareza e da serenidade, nos ensinam que a verdadeira sabedoria está na capacidade de filtrar o que realmente importa e eliminar o desnecessário. Sêneca dizia: "Nada é mais precioso para um homem sensato do que seu tempo." No entanto, no mundo de hoje, desperdiçamos tempo sem perceber. Passamos horas rolando feeds intermináveis, consumindo informações irrelevantes e nos deixando levar por estímulos que não acrescentam nada à nossa vida. O problema do excesso de estímulos não é apenas a perda de tempo, mas a fragmentação da nossa atenção. Nosso cérebro, que foi moldado para se concentrar profundamente em uma tarefa por vez,
agora se vê sobrecarregado por centenas de pequenas distrações diárias. Isso leva a uma mente ansiosa, inquieta e incapaz de encontrar verdadeira paz. Imagine um lago. Se a superfície está sempre agitada por ventos e tempestades, a água nunca se torna clara o suficiente para enxergarmos o fundo. O mesmo acontece com nossa mente. Quando estamos constantemente distraídos por estímulos externos, perdemos a conexão com nosso eu interior. Perdemos a capacidade de refletir, de tomar decisões conscientes e de cultivar a calma. Os estoicos valorizavam o silêncio e a introspecção como ferramentas para alcançar a sabedoria. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu: "Vá para dentro de você mesmo. A fonte de todo bem-estar está dentro de você." Um dos maiores perigos do excesso de estímulos é que ele nos torna reativos, em vez de proativos. Quando estamos sempre consumindo informações e entretenimento de forma passiva, perdemos o controle sobre nosso próprio tempo e nossas prioridades. Quantas vezes você já pegou o celular apenas para checar uma mensagem e, sem perceber, passou 30 minutos assistindo a vídeos aleatórios? Isso acontece porque as grandes empresas de tecnologia projetam suas plataformas para capturar e prender nossa atenção. Elas sabem que quanto mais tempo passamos nelas, mais dinheiro elas ganham. O problema é que, ao permitir que nossa atenção seja manipulada dessa forma, perdemos a capacidade de decidir conscientemente no que queremos focar. Os antigos filósofos viviam em um mundo muito mais silencioso do que o nosso. Ainda assim, eles já alertavam sobre os perigos da dispersão mental. Epicteto aconselhava: não se deixe levar por distrações externas. Fique atento ao que realmente importa. Se ele já enxergava esse risco há 2000 anos, imagine o que ele diria sobre nossa era digital, onde cada segundo de atenção é disputado por empresas, influenciadores e algoritmos projetados para nos manter viciados em estímulos constantes. O excesso de estímulos também afeta nossa capacidade de desfrutar do momento presente. Quando estamos sempre com a mente ocupada com algo, seja um vídeo, uma música de fundo ou uma notificação a cada minuto, perdemos a oportunidade de simplesmente estar. Não conseguimos mais caminhar em silêncio, olhar para o céu sem um propósito ou sentar sem pegar o celular. Essa incapacidade de ficar sozinho com nossos próprios pensamentos nos torna ansiosos e inquietos. Muitos fogem do silêncio porque ele os obriga a encarar seus próprios sentimentos, suas inseguranças e suas questões internas. No entanto, é justamente no silêncio que encontramos respostas. Há uma história budista que ilustra bem esse ponto. Um discípulo perguntou ao mestre: "Por que minha mente está sempre inquieta?" O mestre respondeu: "Se você joga uma pedra em um lago calmo, a água forma algumas ondas e logo volta a ficar tranquila. Mas se o lago estiver sempre agitado, nunca haverá clareza para enxergar o fundo." Da mesma forma, se queremos encontrar paz e clareza em nossa vida, precisamos reduzir o excesso de estímulos e aprender a cultivar momentos de silêncio e introspecção. O estoicismo nos ensina a diferenciar o que é essencial do que é supérfluo. Nem todo estímulo é ruim. Algumas informações são úteis, algumas formas de entretenimento são saudáveis e algumas interações digitais podem ser enriquecedoras. O problema surge quando perdemos o controle sobre o que consumimos e deixamos que o mundo decida por nós. Para viver de forma estoica, precisamos criar filtros rigorosos para nossa atenção. Precisamos escolher ativamente o que entra em nossa mente, assim como escolhemos o que comemos para manter nosso corpo saudável. Uma maneira eficaz de reduzir o excesso de estímulos é estabelecer momentos de silêncio na rotina. Sêneca, por exemplo, reservava um tempo todos os dias para reflexão e escrita. Marco Aurélio fazia o mesmo. Podemos aplicar esse princípio em nossa vida desligando notificações desnecessárias, reduzindo o tempo de uso das redes sociais, lendo menos notícias irrelevantes e dedicando mais tempo a atividades que realmente nutrem nossa mente, como a leitura profunda, a escrita, a meditação e a contemplação. A eliminação silenciosa do excesso de estímulos traz uma sensação de liberdade que poucas pessoas experimentam nos dias de hoje.
Quando deixamos de ser escravos das notificações e das distrações constantes, recuperamos nossa capacidade de focar no que realmente importa. Recuperamos nossa autonomia mental. Voltamos a ser os donos do nosso tempo, em vez de sermos apenas consumidores passivos de conteúdos que não escolhemos conscientemente. Os estoicos nos ensinam que uma vida plena não é aquela cheia de estímulos vazios, mas sim aquela em que escolhemos cuidadosamente no que investir nossa energia. Quando aprendemos a eliminar o excesso de estímulos, abrimos espaço para algo muito mais valioso: a clareza, a profundidade e a verdadeira conexão com o que realmente importa. 10. O apego ao ego. Essa é a mais difícil. O apego ao ego é, sem dúvida, uma das armadilhas mais sutis e difíceis de superar, na jornada do autoconhecimento e da evolução pessoal. Os estoicos compreendiam profundamente esse desafio e nos alertavam sobre os perigos de viver presos à necessidade de provar algo ao mundo, de defender nossa identidade a qualquer custo e de nos iludirmos com uma falsa sensação de importância. Eliminar o apego ao ego em silêncio é um dos maiores atos de sabedoria, pois é um processo interno, discreto e que exige um profundo entendimento sobre a natureza humana. Marco Aurélio, um dos mais célebres imperadores estoicos, escreveu: "Pare de discutir sobre o que um bom homem deve ser. Seja um." Essa frase revela uma verdade fundamental. Não é a nossa imagem perante os outros que define quem somos, mas sim nossas ações e nosso caráter. O ego, no entanto, nos faz acreditar que precisamos constantemente reafirmar nosso valor para os outros, que precisamos ser reconhecidos, elogiados e admirados. Esse desejo de validação nos torna reféns da opinião alheia e nos afasta da verdadeira liberdade. O ego nos coloca em uma posição de constante defesa. Quando estamos presos a ele, sentimos necessidade de vencer todas as discussões, de provar que estamos certos, de não admitir erros, de buscar status e reconhecimento acima de tudo. Isso nos torna escravos da imagem que criamos de nós mesmos. Epicteto nos ensina que a verdadeira liberdade vem quando nos desapegamos do que não está sob nosso controle, e a opinião dos outros sobre nós é exatamente um desses aspectos que não podemos controlar. Há uma história interessante sobre Diógenes, o cínico, um filósofo grego que influenciou o pensamento estoico. Certo dia, Alexandre, o Grande, foi até Diógenes e perguntou se ele queria alguma coisa. Diógenes, que estava deitado ao sol, respondeu: "Sim, que você saia da minha luz." Alexandre ficou impressionado com a resposta e disse: "Se eu não fosse Alexandre, gostaria de ser Diógenes." Esse episódio ilustra bem a diferença entre quem é escravo do ego e quem o transcendeu. Alexandre, apesar de todo o seu poder, ainda buscava validação e reconhecimento. Diógenes, por outro lado, não se importava com status, riqueza ou aprovação. Ele era verdadeiramente livre. O problema do apego ao ego é que ele nos afasta da realidade. Quando estamos muito preocupados com a nossa imagem, passamos a ver o mundo de forma distorcida, filtrando tudo pelo prisma do nosso orgulho e vaidade. Um exemplo comum disso é a incapacidade de aceitar críticas. Uma pessoa com o ego inflado tende a se ofender facilmente, a interpretar feedbacks como ataques pessoais e a se fechar para o aprendizado. O estoicismo nos ensina que devemos encarar as críticas com serenidade e usá-las como oportunidades de crescimento. Sêneca dizia: "O sábio não se aborrece com insultos, pois sabe que não definem quem ele é." Outro sintoma do apego ao ego é a necessidade de sempre parecer forte e invulnerável. Muitas pessoas têm dificuldade em admitir fraquezas, pedir ajuda ou demonstrar vulnerabilidade, porque acreditam que isso as tornaria menos dignas de respeito. No entanto, os estoicos nos ensinam que a verdadeira força está na humildade. Marco Aurélio, apesar de ser o homem mais poderoso do seu tempo, constantemente refletia sobre seus erros e falhas, reconhecendo sua própria insignificância diante do universo. Ele escrevia para si mesmo: "Em breve você estará morto,
e ninguém se lembrará de você. Portanto, viva de acordo com a razão e a virtude, sem se apegar à glória passageira. O ego também nos torna excessivamente competitivos e nos impede de sentir alegria genuína pelo sucesso alheio. Quem está preso ao próprio ego vê os outros como ameaças e não como companheiros de jornada. O ciúme e a inveja são sentimentos alimentados pelo medo de que alguém esteja acima de nós. No entanto, a filosofia estoica nos ensina que cada pessoa tem sua própria trajetória e que comparar-se constantemente com os outros é um jogo inútil. Como dizia Epicteto, se você quer ser feliz, pare de se preocupar com o que os outros estão fazendo e concentre-se no que você pode controlar. Eliminar o apego ao ego não significa anular a si mesmo ou se tornar indiferente. Pelo contrário, significa agir com mais clareza, sem ser guiado pelo desejo de validação. Significa fazer o que é certo porque é certo e não porque queremos reconhecimento. Significa aceitar que não somos infalíveis e que o aprendizado vem da humildade. Significa entender que nossa verdadeira essência não está na nossa reputação, mas sim em nossas ações diárias. Há um exercício estoico muito poderoso para enfraquecer o ego: a prática da visualização da própria mortalidade. Marco Aurélio frequentemente lembrava a si mesmo de que, em pouco tempo, ele estaria morto e esquecido, assim como todos aqueles que tentavam impressioná-lo ou rebaixá-lo. Esse pensamento pode parecer desconfortável, mas ele tem um poder libertador. Quando percebemos que nossa existência é passageira e que todas as glórias mundanas são efêmeras, deixamos de nos apegar tanto ao ego. Uma outra prática eficaz é o silêncio. Muitas vezes, o ego nos faz querer falar mais do que deveríamos, opinar sobre tudo, demonstrar conhecimento o tempo todo. Mas os estoicos nos ensinam que o verdadeiro sábio fala menos e observa mais. Ficar em silêncio diante de provocações, críticas ou oportunidades de se exibir é um ato poderoso de desapego. No fim das contas, eliminar o apego ao ego é um processo que dura a vida inteira. É um exercício diário de humildade, de reflexão e de autoquestionamento. No entanto, à medida que vamos nos libertando dessa prisão invisível, experimentamos uma leveza e uma paz interior que poucos conhecem. Quando não estamos mais preocupados com nossa imagem, podemos finalmente viver de forma plena, concentrando-nos no que realmente importa. Como disse Sêneca, só aquele que despreza a glória é digno dela. Se esse conteúdo fez sentido para você, me conta aqui nos comentários. Qual dessas coisas você sente que mais precisa eliminar da sua vida? Eu leio todos os comentários. E claro, se você gosta desse tipo de reflexão e quer continuar evoluindo junto comigo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos juntos nessa jornada estoica.